Fala, Tricolada! Alexandre Antônio na área para o nosso pré-jogo, 10ª rodada do Campeonato Brasileiro. 10ª rodada, tá andando o campeonato. Fluminense e Atlético Mineiro, transmissão pela TV Globo e Premier, direto do Maracanã, às 21h30 da noite. Horário da nossa live, aguardo todos vocês aqui às 21h30 para a nossa live, para a gente reagir a Fluminense e Galo, com a arbitragem dele, do famoso Leandro Voaden, árbitro do Rio Grande do Sul. Estatística do confronto entre Fluminense e Atlético Mineiro é da seguinte forma: 99 jogos, vai completar o 100º jogo histórico do confronto, 30 vitórias do Fluminense, 29 empates e 40 derrotas, 30-40. O Flu ganhou 30 vezes e o Galo ganhou 40. O Flu não vence o Atlético Mineiro desde 2019. Mais de 2 anos aí, são 4 derrotas e 4 empates. 2 anos sem vencer o Atlético Mineiro. Esse Atlético Mineiro, que é o terceiro colocado do Campeonato Brasileiro com 16 pontos, tem 4 vitórias, 4 empates e apenas 1 derrota. Vem de um empate em cima do Palmeiras, jogando lá no Allianz Parque, jogando fora de casa, o jogo acabou 0-0. Se tivesse vencido, assumiria a liderança. Tem retorno, é um provável retorno, ainda há uma dúvida com relação ao Keno, ele pode voltar nesse jogo contra o Fluminense. E o Arana está vindo direto do Japão para o Rio de Janeiro para ser opção de banco para o técnico Antônio Mohamed, conhecido como El Turco, um treinador argentino que está comandando aí o Atlético Mineiro. Desfalques: 2 jogadores importantes, os gringos Zaratio e Vargas, ainda permanecem fora da equipe devido a problemas clínicos. Vamos para a escalação do Atlético Mineiro. O Atlético Mineiro deve pegar o Fluminense da seguinte forma: goleiro Everson no gol, na lateral direita o Mariano, conhecido nosso, campeão brasileiro de 2010. A dupla de zaga é o Júnior Alonso e o Nathan Silva, dupla de zaga do Galo. Na lateral esquerda o Rubens, caso o Arana não jogue. Meio de campo formado são 2 bons volantes, que é o Alan, conhecido, passou pelo Fluminense em 2019, e o Jair. O Alan até que passou na mão do Fernando Diniz, era o treinador do Fluminense na época. Então Alan e Jair formando a dupla de cabeças de áreas. E os 3 meias: Sacha pela esquerda, ou Keno, Nacho Fernandes na armação do jogo e pelo lado direito o Ademir. E o centroavante, o incrível Hulk. Esse aí, o atacante da Marvel, para encarar o Fluminense, time de guerreiros, que está em 13º colocado no Brasileirão, não está bem, está com 11 pontos, 3 vitórias, 2 empates e 4 derrotas, isso mesmo, 4 derrotas, está a 1 ponto do Z4. Quem está lá no Z4, na porta do Z4, é o Juventude, que derrotou o Fluminense lá naquela piscina em Caxias do Sul. O Juventude tem 10 pontos, o Fluminense tem 11. Apenas 1 ponto separa o Fluminense da zona de rebaixamento. Então o Fluminense tem que ficar esperto, o Fluminense precisa acordar e acordar cedo, acordar o mais depressa possível, porque o campeonato é complicado. Então o Fluminense vem de 2 derrotas, Flamengo, e agora o Juventude lá em Caxias do Sul por 1-0. Então vem de 2 derrotas, está com a moral baixa. O Fluminense tem desfalques importantes, vamos assim dizer. Matheus Martins está com a seleção sub-20, o Natan não pode jogar porque é jogador emprestado do Atlético Mineiro, o Fred, problemas nas vistas, Pineda não se recuperou da distensão na panturrilha, o Nonato arrumou a ideia de ser expulso no jogo lá em Caxias do Sul, e o Nino na transição, ainda não está recuperado, tá? Tudo garantia aí que o Nino tivesse de volta, mas infelizmente ele não estará relacionado para esse jogo, segundo o Globoesporte.com. Ok? Pendurados, que é importante. Então, a rapaziada boa aí que está pendurada. O zagueiro Manuel tem 2 cartões, o Ganso tem 2 cartões, o JK tá sumido aí, porra. Nos 2 últimos jogos dele, ele tomou cartão amarelo. Foi contra o Flamengo, ele tomou cartão amarelo, e contra o Juventude. Está com 2 cartões o JK. Iago também tem 2. David Braz também tem 2 cartões. E o John Arias, que voltou da seleção colombiana, também tem 2 cartões amarelos e também está pendurado. O Fluminense tem o retorno do David Braz, retorno de suspensão, e do John Arias, que estava com a seleção colombiana. Importante, o Arias deve ser, provavelmente será o titular, e o David Braz também. Vamos para a escalação do Fluminense.
Ele acabou aquela ideia de improvisar na lateral esquerda e também na lateral direita. A gente não vê na escalação trazida pelo GE o Iago nem na lateral direita nem na lateral esquerda. Ele vai botar um lateral esquerdo de ofício, pelo lado esquerdo, que é o Cris Silva, e um lateral vai manter lá o Samuel Xavier na lateral direita. E no meio de campo tem uma dúvida com relação ao Wellington ou Felipe Melo. Eu espero que ele coloque o Felipe Melo e que o Felipe Melo entre naquela mesma posição que ele entrou no último jogo lá contra o Juventude. Felipe Melo um pouquinho mais à frente e o André segurando um pouquinho mais atrás. É ali que eu quero ver o Felipe Melo e o André. Acho que o André funciona melhor assim. Então estou na torcida para que o Felipe Melo barre o Wellington o mais depressa possível. E no ataque vai entrar o John Arias aberto pelo lado esquerdo. Né? O John Arias fazendo aquela migração ali da ponta esquerda para o meio de campo para dar uma moral ali para o Ganso no meio. Então são 3 atacantes, a princípio é um 4-3-3. Show, vamos lá. Escalação dada pelo GE. Fábio no gol, na lateral direita o Samuel Xavier. A dupla de zaga, Manuel e David Braz. Tem um certo entrosamento, acho que vai dar show essa dupla de zaga aí. Na lateral esquerda o Cris Silva. Lateral esquerdo do Fluminense contra o Galo. A dupla de volantes, a princípio Wellington e André. Provavelmente o Felipe Melo entre na vaga do Wellington. Então Felipe Melo e André. Na armação do jogo o Ganso. E o trio de ataque, John Arias, voltando da seleção colombiana pela esquerda, Luiz Henrique pela direita e o Cano como referência no ataque. Esse é o provável time do Fluminense que vai encarar o Atlético Mineiro. O negócio é seguinte, meus queridos. Fluminense perdeu muitos pontos jogando em casa. Tentou recuperar do lado de fora, jogando fora de casa, contra o Juventude, por exemplo, que é um jogo vencível para o Fluminense. E o Fluminense não conseguiu, por causa de clima, chuva, a bagunça que se tornou aquele jogo. Então foram 3 pontos que o Fluminense deixou de conquistar jogando contra o Juventude. Sem falar os jogos que o Fluminense jogou no Maracanã e não pontuou. Teve o jogo do Internacional, teve o jogo do Santos. Que esses pontos perdidos no Maracanã vão fazer falta. O Fluminense perdeu para o Flamengo também no Maracanã. Um jogo que poderia ter vencido porque massacrou, principalmente no segundo tempo. Se não é o goleiro dos caras, o Fluminense teria somado 3 pontos. E agora tem o Atlético Mineiro no meio do caminho, cara. É forte? É um grande time? É. É um time organizado? É. Mas o Fluminense não é problema do Fluminense. O Fluminense tem que partir para cima dos caras e resolver essa questão e somar os 3 pontos. Porque o Fluminense está apenas 1 ponto da zona de rebaixamento. E quando o Fluminense cochilar, meu amigo, vai acordar lá no Z4. E não é isso que a gente quer para o nosso Fluminense. Então vamos lá, toda atenção, partir para cima do Atlético Mineiro. O Fluminense tem a obrigação de partir para cima e de somar esses 3 pontos, independente de quem está do outro lado do campo. Vamos lá, vamos torcer para o nosso Fluminense. Live é 21h30, aguardo todos vocês aqui. Show? Tô indo. Flui!